A vida de Moraes acabou. Ele só ainda não sabe disso. Lula depositou todas as suas fichas, tudo. Ele forçou a barra para fabricar um conflito com os Estados Unidos, ofendeu Donald Trump em inúmeros momentos, não só ele, mas também ministros dele, deputados do PT, inúmeros momentos. Dito isso, deu merda. Ele colocou todas as fichas e quando abriu-se o baralho, ele não tinha nada nas mãos. Governo Lula é reprovado por 40% contra apenas 29% que aprovam. É isso mesmo. Pesquisa da Datafolha, divulgada neste sábado, aponta que a reprovação do governo Lula se manteve em 40%, enquanto a aprovação ficou em 29%. O índice dos que consideram a administração ruim ou péssima é o mesmo do último levantamento feito em junho. Já a avaliação positiva oscilou dentro da margem de erro, passando de 28% para 29%. A soma dos que avaliam a gestão do petista como regular caiu de 31% para 29%. A pesquisa cai como uma bomba dentro do PT, pois esperava-se que o tarifaço de Trump elevaria a popularidade de Lula. Porém, após as sanções, a reprovação permanece a mesma. Ninguém aguenta mais. E em decisão que decretou a Magnitsky e tarifas contra o Brasil, Trump também declarou uma emergência nacional. É isso mesmo. A medida, segundo a Casa Branca, responde a políticas e ações do governo brasileiro que representariam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos. A decisão cria uma nova emergência nacional amparada na Lei de Poderes Econômicos e Emergência Internacional, IEPA, de 1977. No documento, Washington acusa Brasília de perseguição política, censura e intimidação contra opositores, em especial ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Também enfatizam que o STF pressionar empresas americanas a censurar conteúdo político sob risco de multas, bloqueio de ativos ou expulsão do mercado. O texto menciona diretamente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado pelos Estados Unidos de abuso de autoridade judicial para ameaçar adversários políticos, proteger aliados e reprimir dissidências. A vida de Moraes acabou. Ele só ainda não sabe disso. Ele virou um pária global, um risco para todos. O que eu vou te trazer agora é uma das análises mais compreensivas da Lei Magnitsky que saiu até agora. E apesar de ser uma análise extremamente interessante e valiosa para todos nós, sabe para quem que ela é mais valiosa ainda? Para o ministro Alexandre de Moraes e para os bancos e empresas que têm ou pretendiam ter relacionamento com ele. Por isso, curta, compartilhe ao máximo essa análise até ela chegar ao ministro Alexandre de Moraes para que ele finalmente entenda. Ministro, é muito pior do que você imaginava. Vem comigo então ler aqui essa análise completa que foi publicada pelo Cláudio Dantas. Olha aí, o que os bancos e demais empresas precisam saber sobre a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ele começa a análise dizendo o seguinte: todos os bancos do Brasil estão contratando escritórios americanos e solicitando consultas jurídicas para entender o impacto da Magnitsky aqui no Brasil, e tem banco, como o Banco do Brasil, que está aí meio cético sobre a lei, achando que não vai dar em nada, chegando até mesmo a vetar a contratação do especialista americano. Bora agora então para ver aqui comigo todas as consequências da Magnitsky, ponto por ponto. Olha aí, todos os bens e ativos que ele tenha sob jurisdição americana estão congelados. Ele está proibido de viajar aos Estados Unidos. Nenhuma pessoa ou entidade americana pode oferecer a ele qualquer bem, serviço ou benefício, direto ou indireto. Isso é o que a gente já sabe. Bora agora para a parte que realmente mostra como que a vida do ministro Alexandre de Moraes vai ficar completamente inviabilizada. Olha aí, ó. A lei americana proíbe a concessão de qualquer benefício, mesmo não financeiro. Isso inclui prestar serviços jurídicos de relações públicas ou lobby, organizar entrevistas, artigos ou eventos públicos em nome do sancionado, facilitar viagens, encontros, transferências financeiras, conceder visibilidade institucional ou apoio público, até ações informais, como publicar conteúdo elogioso ou prestar apoio logístico, podem ser vistas como benefícios se forem feitas por pessoas dos Estados Unidos ou usando os serviços dos Estados Unidos. A definição é ampla e aplicada de forma rigorosa.
Gente, prestem bem atenção. Isso inviabiliza Moraes de ter e de contratar advogados. Sabe quem que advoga para ele? Sabe quem defendeu o Moraes naquele caso vergonhoso da família Mantovani? A esposa dele, por meio do escritório da família, o Barsi de Moraes. Ou seja, se já não foram sancionados ainda, eles também serão, porque prestar esse tipo de serviço para Moraes agora é proibido. E relações públicas? Quem dirá se Trump não vai considerar essa defesa pública dos jornalistas militantes como a Daniela Lima, o Reinaldo Azevedo e outros da imprensa, dia sim e outro também, como apoio de relações públicas, hein? Todos esses jornalistas militantes que ostensivamente apoiam Moraes e os veículos de imprensa em que eles trabalham podem rodar se a coisa ficar muito na cara. Principalmente se entrevistarem Moraes, como eles adoram fazer. E os eventos públicos e artigos acadêmicos aqui no Brasil, hein? Acabou tudo isso. Moraes é professor de Direito Constitucional na USP há vários anos. Como vai ficar isso? A USP vai manter Moraes no corpo docente, vai arriscar tomar uma Magnitsky também? E os colegas professores de Moraes na USP? Muitos deles advogados, juízes, procuradores. E as viagens e encontros? E os seminários e as conferências, o Gilmar Palusa, os encontros do LIDE, do Grupo Esfera, em cidades chiques como Lisboa, Paris, Roma, Londres? Acabou tudo. Quem ousar incluir o Moraes nisso vai tomar uma Magnitsky. Bora aqui para entender mais. E quanto a entidades estrangeiras? Mesmo empresas, bancos ou veículos de comunicação fora dos Estados Unidos podem ser alvos de sanções secundárias se ajudarem conscientemente o indivíduo sancionado. Essas sanções não são sempre automáticas, mas são reais e os riscos diplomáticos, financeiros e legais são significativos. Aqui ele reforça, o Cláudio Dantas, como que essas proibições elas valem até mesmo aqui dentro do Brasil. Olha aqui, ó. O que isso significa para instituições brasileiras? Autoridades públicas, escritórios de advocacia, bancos, universidades, empresas e veículos de imprensa do Brasil devem agir com cautela. Exemplos de riscos incluem manter engajamentos oficiais, financeiros ou de visibilidade com Moraes usando infraestrutura americana. Mídias brasileiras com presença ou acordos dos Estados Unidos devem evitar colaborar na defesa pública ou jurídica do ministro usando serviços americanos. Assinar cartas, manifestos ou contratar serviços americanos para defendê-lo pode configurar igualmente aí uma violação. Gente, simplesmente todas essas categorias de pessoas e empresas usam serviços americanos, de e-mail, a Google Drive, a outros serviços americanos, ou seja, a rigor, qualquer ato de apoio material a Moraes aqui no Brasil se enquadra nisso aí. Tá todo mundo na mira. Moraes literalmente virou um pária, um leproso internacional. Essa lei existe justamente para transformar a pessoa em alguém tóxica, alguém que contamina tudo que toca e fazer todo mundo cortar relações com ele. Ele virou aí um Midas ao avesso, um menino do dedo podre, que tudo que encosta agora apodrece, ou toma risco, ou gera tá em perigo imenso. E quais que são as consequências, hein? Olha aqui, quais são as consequências? Violar o IEPA pode levar à aplicação de sanções civis e penais dos Estados Unidos, incluindo o congelamento de ativos, exclusão do sistema financeiro internacional e até responsabilização criminal em casos graves. As sanções da Lei Magnitsky não fazem distinção entre juízes, políticos ou criminosos. A regra é a mesma para todos. E aí, quem que vai querer se expor a isso? Você consegue chutar? Olha, eu não arrisco apostar nenhum nome além dos ministros do Supremo, como Gilmar e Barroso, que apoiaram Moraes ontem, porque isso aqui, gente, é sério demais. Bora agora pro detalhe que só melhora, ou talvez piora, né? Se a gente ia falando do ponto de vista do ministro. Veja o que mais aqui está na lista aí das proibições, ó. Escritórios de advocacia ou agências de relações públicas brasileiras que operem com parceiros dos Estados Unidos. Contratar agências de comunicação ou ERP nos Estados Unidos para defender Moraes. Armazenar documentos de defesa em serviços americanos como Google Drive, Dropbox, etc. Tudo isso pode configurar um benefício indireto e expor o parceiro brasileiro a sanções secundárias. Entrevistas, artigos ou eventos organizados com plataformas do escritório dos Estados Unidos. Publicar tribunas ou vídeos em veículos como Bloomberg, Substack e YouTube. Usar Zoom, Eventbrite ou outras plataformas americanas para eventos com Moraes. Tudo pode ser classificado como serviço proibido se Moraes for o beneficiário. 3. Transferências financeiras via sistema bancário americano. Campanhas para arrecadar fundos para sua defesa ou viagens. Usar bancos que operam com dólar e roteiam via Nova York, via SWIFT. Mesmo indireta, essas movimentações
podem ser bloqueadas aí ou gerar sanções. 4. Suporte logístico, segurança ou viagens com vínculo americano. Comprar passagens em companhias aéreas dos Estados Unidos. Não pode mais viajar aí de United, de American Airlines e outras companhias aéreas americanas. Reservar hotéis ou serviços por plataformas americanas. Constitui benefício indireto, ainda que involuntário. Apoio público por figuras políticas com vínculos com os Estados Unidos. Deputados brasileiros publicando a defesa de Moraes no X, Instagram, Facebook. Contratar lobby nos Estados Unidos em favor de Moraes. Pode violar tanto o regime de sanções quanto leis de lobby americanas. 6. Uso de ferramentas jurídicas ou tecnológicas americanas. Apoio com S-Law, que é uma ferramenta de busca de decisões jurídicas lá dos Estados Unidos, que ele vai precisar agora se ele quiser se defender lá via AGU, ChatGPT, Google Docs, Amazon Web Services, etc. Traduções ou redações feitas com APIs hospedadas nos Estados Unidos, consideradas serviços, mesmo que não remunerados. O Departamento de Tesouro espera que nenhuma pessoa ou entidade, americana ou estrangeira, ajude ou facilite, direto ou indiretamente, quaisquer atividades em benefícios morais. Não importa se o sancionado é um juiz ou oligarca, a lei americana trata ambos da mesma forma. Violar essas sanções pode acarretar bloqueio de contas, exclusão de sistemas bancários e repercussões legais em nível internacional. Gente, a vida do ministro Alexandre de Moraes acabou mesmo. Só ele ainda não está sabendo disso. Isso que eu vou mostrar para vocês é estarrecedor. Mas antes, para contextualizar, antes de te dar a informação, vamos fazer uma análise histórica. Ao longo da história da civilização, sempre que um ditador, um líder político, um presidente, um primeiro-ministro está passando por uma situação de grande rejeição e baixa aprovação, é frequente o fato dessa pessoa tentar fabricar um inimigo internacional. Até mesmo, às vezes, iniciar uma guerra. Porque é de conhecimento do mundo político que quando há uma guerra entre dois países, a população de um país tende a apoiar o seu líder no combate ao adversário exterior. Se você assistiu House of Cards, aquele seriado, tem uma cena que mostra isso claramente, quando o presidente dos Estados Unidos no seriado está com a rejeição altíssima, a população quer o impeachment dele, e ele vai lá e inicia uma guerra. Ao iniciar uma guerra, um conflito, ele consegue arregimentar uma parte da população o apoiando, como se fosse o grande defensor daquele país. Hugo Chávez fez isso. E vários outros líderes normalmente são ditadores que fazem isso. O Maduro faz isso agora. É uma tentativa de se colocar como defensor da soberania daquele país e diminuir a rejeição. Lula depositou todas as suas fichas nessa narrativa. Tudo, ele forçou a barra para fabricar um conflito com os Estados Unidos, ofendeu Donald Trump em inúmeros momentos, não só ele, mas também ministros dele, deputados do PT, inúmeros momentos. Tudo na expectativa de que isso fosse ajudar a diminuir a sua rejeição. Dito isso, acaba de sair uma pesquisa do Datafolha, também conhecido como Datafoice, que nós sabemos que tem um viés esquerdista irrecusável, certo? Irrefutável. Olha o que acabou de sair. Lula não decola com Trump e mantém reprovação de 40% e aprovação de 29%. Expectativa de ganho imediato do governo com o embate nacionalista após a agressão americana é frustrada. Gente, para aquilo, isso aqui é uma façanha, é mais uma façanha do Lula. Mesmo se posicionando como defensor da soberania brasileira contra a intervenção do malvadão americano, não mudou em nada. Teve influência? Talvez, pelo cálculo, a rejeição dele estaria em 60% e não em 40%, e coincidiu de o momento do embate nos Estados Unidos apenas nivelar, estabilizou a rejeição dele. Esse vídeo aqui, ó, mostra um gráfico com o período anterior. A Folha de São Paulo publicou uma nova pesquisa Datafolha com a avaliação do governo Lula. A avaliação positiva do presidente se manteve estável, mesmo depois do embate com Donald Trump em torno do tarifaço. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números. Em dezembro, 35% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em fevereiro, 24%. Em abril, 29%. Em junho, 28%. Agora, 29%. Era regular para 29% em dezembro, em fevereiro e abril 32%, em junho 31%,
agora 29%. Preste atenção. Ele está estabilizado na rejeição de 40% e melhorou apenas 1 ponto percentual, ou seja, dentro da margem de erro. O seu pior momento foi aqui com a aprovação de 24%, logo depois do escândalo do Pix, né, que ele queria colocar uma lupa em todas as transações de Pix para taxar a população. Aí veio depois disso o escândalo do INSS, que também até agora não foi resolvido. Mas essa situação aqui é desastrosa para o governo, sim, sem medir palavras, completamente desastrosa. Não mudou em nada, a população não caiu nessa balela de a culpa é do Bolsonaro, Bolsonaro é mal, não caiu. E quem fala isso é o Datafolha, que sempre faz uma tendência para o Lula. Então, se aqui está 40%, a gente pode jogar de 50% a 60%, na verdade. E mais para frente, tem a aprovação do trabalho de Lula como presidente. Olha isso daqui, 50%, não mudou nada entre o período do tarifaço, da sanção Magnitsky, absolutamente zero mudança aqui. Agora, aqui tem um detalhe interessante, ó. A rejeição dele é tão grande que um dos maiores partidos da Câmara dos Deputados já tomou a decisão. Olha isso aqui. União Brasil vai sair do governo e expulsar ministro que ficar. A coluna revelou que Antônio Rueda fez fortes críticas a Lula em evento da XP. Lula não gostou e crise escalou. Desembarque será em setembro. Lula perdendo o União Brasil. União Brasil tem hoje quantos deputados? Acho que é 49. Deixa eu ver, onde é que eu vi aqui? Não sei. Lula perdendo... Aqui, ó. 59 deputados. Lula perdendo isso aí, que tá junto com o PP, afinal de contas é uma federação, Lula não aprova mais nada. Ele não aprova absolutamente mais nada. Essa tentativa de censura, as ideias dele lá de aborto, das drogas, nada. E dificilmente vai aprovar mais impostos também. Então, assim, Lula depositou todas as suas fichas que a briga com o Trump melhoraria a aprovação e automaticamente melhorando a aprovação ele poderia ter mais controle com o Congresso, já que o Congresso passaria a ver ele como uma figura viável à reeleição. Deu merda. Ele colocou todas as fichas e quando abriu-se o baralho, ele não tinha nada nas mãos. Ele deu um all-in com um 2 e um 7. Se você joga poker, você entende o que eu tô falando. Não tinha nada nas mãos, não formou nenhum full house, nenhuma trinca, nenhum par de dupla, nada. Eu tô impressionado, gente. Assim, a rejeição do Lula é tão grande que mesmo com as sanções, interferência e ataque à soberania, nada mudou em relação à sua rejeição. Por isso que eu digo para você, 2026 nós vamos resgatar esse país, nós vamos fazer maioria no Senado, nós vamos botar um presidente de direita, se Deus quiser, Bolsonaro, e vai ser o período de ouro do nosso país. Um abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.